Fala pessoal do sétimo ano. Gente, vamos trabalhar aqui nesse vídeo sobre a população brasileira e seus movimentos, tá bom? Vamos começar a trabalhar este capítulo. E especificamente nesse vídeo aqui sobre a distribuição da população pelo território e sobre o crescimento populacional brasileiro, tá bom? Então vamos lá, mas para a gente falar de população, nós temos que anotar alguns conceitos que são considerados básicos para se trabalhar a população, como o próprio conceito de população, que se refere ao conjunto de habitantes, tá bom? O outro conceito é o conceito de população absoluta, que se refere ao número total de habitantes de um determinado lugar. O próximo conceito é o conceito de população relativa ou densidade demográfica, que se refere à quantidade de habitantes em relação à superfície habitada. O que a gente pode dizer, traduzindo também, ao número de habitantes por quilômetro quadrado, ok? Então, por exemplo, a densidade demográfica ela é dada pela seguinte fórmula. A gente divide a população absoluta pela área ocupada, tá bom? Pela área, que é normalmente dada em quilômetros quadrados. Então, na densidade demográfica, para nós acharmos ela como a população está distribuída, nós dividimos o número total de habitantes, que é a população absoluta, pela área. O resultado é dado em habitantes por quilômetro quadrado. Associado ao conceito de população absoluta, nós temos o conceito de populoso, tá bom? Populoso se refere a uma população numerosa. Por exemplo, quando o país tem uma grande população, nós dizemos que ele é muito populoso. Quando o país tem uma pequena população, nós dizemos que ele é pouco populoso, tá bom? O outro conceito é o conceito de povoado, que está relacionado ao conceito de população relativa. Povoado quer dizer ocupado, habitado, tá bom? Uma área ocupada, uma área habitada. Então, por exemplo, quando nós fazemos o cálculo da densidade demográfica e dividimos a população total pela área, nós temos a quantidade de habitantes por quilômetro quadrado. Um país pode ser muito povoado ou pouco povoado. Depende da quantidade de habitantes por quilômetro quadrado que ele tem. Por exemplo, o Brasil ele é um país que ele é muito populoso, mas pouco povoado. Como assim? Quando a gente divide o número total de habitantes do Brasil pela área do nosso país, nós vamos ter uma densidade demográfica em torno de 24,6 habitantes por quilômetro quadrado. Tá bom? Então, essa é uma baixa densidade demográfica, um pouco número de habitantes por quilômetro quadrado. Então, o Brasil é um país pouco povoado, porque tem um pequeno número de habitantes por quilômetro quadrado, em torno de 24,6 habitantes por quilômetro quadrado. Mas o nosso país é um país muito populoso. Por quê? Porque ele tem uma grande população absoluta, um grande número de habitantes, por volta de 209 milhões de habitantes. É o número aproximado de habitantes do Brasil, tá bom? Então, o Brasil, em razão de ter um grande número de habitantes, ele é muito populoso. Mas em razão dele ter um pequeno número de habitantes por quilômetro quadrado, ele é um país pouco povoado, ok? Continuando, galera. Aí nós vamos passar a falar sobre a distribuição da população brasileira pelo território. Gente, se você pegar o mapa de densidade demográfica no seu livro, você vai verificar que a população brasileira ela está distribuída de forma irregular pelo território brasileiro, tá bom? Nós temos áreas com grande concentração populacional e áreas com baixa concentração populacional, onde nós temos um vazio demográfico, ok? Então, por isso a gente diz que a população brasileira ela está distribuída irregularmente pelo território. E normalmente quando você faz o estudo de distribuição da população em determinado território, em qualquer país e continente, normalmente nós vamos ter áreas muito ocupadas, né, com grande concentração populacional e áreas com menor concentração populacional. Então, no Brasil, a população está distribuída de forma irregular, com concentração populacional em uma determinada área e menor concentração populacional em outra área. Onde é que está concentrada a população brasileira? A população brasileira está concentrada na faixa litorânea do nosso país,
tá bom? Se você pegar o mapa de densidade demográfica, você vai ver que à medida que as cores vão ficando mais fortes, você vai ver maior concentração populacional, tá bom? Então, na faixa litorânea do Brasil, é onde nós temos as maiores concentrações populacionais. Por quê, galera? O que explica essa maior concentração populacional na porção leste do país, na faixa litorânea? Aí a gente tem que voltar lá no período colonial, desde a nossa colonização, em que as primeiras atividades econômicas desenvolvidas no Brasil colônia se desenvolveram na faixa litorânea. A gente tem que lembrar da extração do pau-brasil, que ocorria no litoral, depois o próprio desenvolvimento da cana-de-açúcar, o cultivo da cana-de-açúcar, também ocorreu na faixa litorânea. As primeiras vilas e também cidades se desenvolveram na faixa litorânea. Depois, mais para cá, para os séculos mais próximos, século XX, o desenvolvimento das atividades industriais em São Paulo e Rio de Janeiro também vai contribuir para essa concentração populacional na porção leste do nosso país. Tá bom? Então, esses fatores são alguns fatores que explicam essa concentração populacional do Brasil, da população brasileira na faixa litorânea, certo? Mas nós temos áreas também que têm menor concentração populacional, uma densidade demográfica menor, como, por exemplo, as regiões norte e centro-oeste. A ocupação, ou seja, a porção interiorana do nosso país, tá bom? Essa porção interiorana do nosso país, ela só vai começar a ser ocupada mesmo, o centro-oeste e o norte, a partir de meados do século XX, a partir da década de 1950. Então, o que vai fazer a partir da década de 1950? Aumentar a ocupação populacional do interior do nosso país. Novas áreas agrícolas e de garimpo desenvolvidas no centro-oeste e no norte brasileiro, que vão contribuir para um grande deslocamento populacional para essas duas regiões. As difíceis condições no espaço rural brasileiro nas outras regiões, tá bom? Que também vão fazer a população de outras regiões do Brasil, como do Nordeste, se dirigirem para o Centro-Oeste e para o Norte em busca de terras para poderem trabalhar. Essas difíceis condições no campo estão relacionadas à própria concentração da terra, à falta de oportunidade de trabalho no campo. Então, essas pessoas vão procurar essas áreas mais no interior do Brasil, o Centro-Oeste e o Norte, para ver se nessas porções do território brasileiro elas conseguiam terra para poderem trabalhar, certo? E um outro elemento que vai contribuir para a ocupação mais recente da porção do interior do Brasil é a própria construção de Brasília, que vai levar muitos nordestinos, principalmente nordestinos, também para a região centro-oeste em busca de trabalho. Bom? Então, esses são alguns elementos que a gente pode explicar o porquê dessa ocupação recente do interior do Brasil a partir da década de 1950. É isso, gente.